Eu quero saber por que dois empreendedores apaixonados por educação decidiram levar o papo do boteco para os estúdios do jornal O Tempo. E aí, qual que é desse podcast, gente? Por que falar sobre IA, educação e empregabilidade? Massa. Então, eu e Daniel, a gente conversa muito, né? E tocando as empresas, conversando com clientes, colegas e pares, pelo menos da minha parte, eu ficava vendo a galera totalmente away sobre o que estava acontecendo com IA. IA não é uma coisa de 2026, IA é uma coisa que já tem algum tempo, né? Eu acho que o grande marco dessa revolução é a chegada do ChatGPT, que foi em novembro de 2022. E tem gente que ainda mal e mal tá brincando com o ChatGPT, né? Usando uma metáfora do meu amigo Felipe Anguinoni, a galera tá pintando o rodapé enquanto a casa pega fogo. E é uma revolução muito avassaladora pra gente estar ignorando, né? Não é um TikTok que apareceu, não. É uma coisa que vai transpassar política, economia, educação, saúde, todas as áreas, e ninguém tá ileso. E aí, conversando com o Daniel, ele também, né, falou assim, cara, é bizarro, não sei o quê, e a gente começou a filosofar. Ele falou, cara, esse é um conteúdo que precisa ser, além de democratizado, precisa ser debatido, porque a gente está construindo a história, né, em tempo real. A gente está, né, entendendo, se alfabetizando todo mundo junto ao mesmo tempo. E aí, né, transformar isso num conteúdo, dois caras que são da educação, né? Não, eu acho que tem que contar o seu contexto, assim, quem é o Dudu, né? De onde que você veio, Dudu? Massa. Bom, eu desde o início da minha carreira eu atuo com educação. Eu fui sócio da Perestroika, que foi uma escola de cursos livres que trabalhava em empreendedorismo, criatividade, futurismo, sempre com um olhar humano, sensível e do bem, trazendo profissionais que eram grande referência na linha de frente de atuação. Então não necessariamente eles tinham doutorado, mestrado, mas para falar de criatividade a gente chamava o Emicida. Para falar de experiências gastronômicas, Alex Atala, Roberto Sudibrac, Helena Risso. E aí eu aprendi muito com essa galera, né? Foi ótimo trabalhar numa empresa que também era uma escola. Passou um tempo e a gente atendeu várias empresas, de Google, Facebook, LinkedIn, até Nike, Coca-Cola, Walmart. O que deu uma visão bem interessante, que me fez querer levar o melhor das empresas para dentro das escolas e o melhor das escolas para dentro das empresas. Eu vejo que as escolas são muito carentes em gestão. Falta gestão. A gente está falando de transformação digital e IA, as escolas ainda estão batendo cabeça com gestão clássica. E as empresas têm muito conteúdo. Para mim, com certeza, uma das melhores escolas do mundo hoje, boa parte das melhores escolas do mundo hoje são empresas, onde a curva de aprendizagem de quem está lá dentro é muito esticada. E aí fui trabalhar com educação básica. Quis levar todo esse repertório de perestroika para o cerne do problema, na minha opinião, da educação brasileira, que começa, né, de baixo. E aí eu montei um programa de empreendedorismo criativo, onde os jovens aprendiam a empreender empreendendo. Era 90% transpiração, né? Você não vai aprender a empreender assistindo uma palestra, apenas lendo um livro, você vai... empreendedorismo, educação, são esporte de contato. Então, o que a gente tentou fazer foi isso, o programa foi um sucesso. A gente acabou fazendo, né, vendendo essa empresa para uma grande editora nacional. Hoje tem milhares de alunos participando desse programa semanalmente, programa de 3 anos. E aí, a vida, a pandemia, né? Eu tenho 2 filhos, né? O Ben, que hoje tem 9 anos, e a Zay, que tem 5. E com a pandemia, a gente pensou, cara, enquanto as crianças são pequenas, é o momento de explorar o mundo. A gente foi parar em Portugal, onde o Daniel está hoje. E lá eu comecei a trabalhar num fundo de investimento em startups do Vale do Silício. Em paralelo, eu tinha minha startup baseada no novo ensino médio, numa plataforma que a gente chama de microlearning, né? Eu brinco que é um Instagram de conteúdos para a vida, para o trabalho. E aí, fui tocando isso em paralelo, sempre fazendo atendimento a empresas, consultoria, etc. Até que eu quis trabalhar com projetos que me alimentassem ao máximo. E aí eu criei 2 projetos. Um é a Rádio Peão, que são encontros mensais, gratuitos, é itinerante, cada mês é num lugar,
pra gente falar sobre diferentes temáticas, mas principalmente pra gente se conectar olho no olho, fazer com que as pessoas saiam da caverna do seu home office, saiam da solidão do home office e saiam de trás das telas. E em paralelo eu estruturei um serviço que eu sempre era demandado, que era mentoria. Dudu, tô lançando um negócio, me ajuda aqui. Dudu, quero fazer expansão do meu negócio. Dudu, quero fazer uma transição de carreira. E acabei criando uma mentoria de aceleração de carreira, que eu brinco, que é o Professional Trainer, tipo personal trainer profissional, para quem é CNPJ, para quem é empreendedor, para quem é carreirista, né? Enfim. Então, esse olhar dos dois lados do balcão de escola, de educação, então entender muito como o mercado funciona, como a lógica das empresas funciona e também como os processos de educação funcionam. E eu acho que aqui o podcast ele fala com esses dois mundos, né? Então, ninguém melhor que o Daniel para ter como dupla, né? Que é um cara que tem um alinhamento filosófico gigante e a gente gosta de bater bons papos. E é um super empreendedor e um ativista, um apaixonado por educação. Obrigado, então, eu fiquei feliz com o elogio. Esse sinal que deu certo história, a dupla. Né? Deu um bom match, né? Conta dessa história também, Daniel. Não, a minha história, ela começa com 5 anos de idade. Meu pai perde o emprego, funcionário público, se separa da minha mãe no mesmo momento ali. E o sonho da minha mãe é que eu estudasse no Promove. Esse era o objetivo dela, mas meu pai não tinha grana. E aí, na sala da casa onde eu morava, na sala de jantar, meu pai puxou lá uma mesa e falou, agora eu sou professor, então isso aqui é uma escola e está resolvido o problema da pensão. E aí começa a oficina, o Centro de Criatividade e Recreação, que foi uma escola fantástica em termos de liberdade, de expressão artística, de criatividade, de fato. Então eu tive o privilégio de ser aluno do meu pai, ser o primeiro aluno numa escola que depois se transformou no colégio. Muita gente conhece hoje, é uma escola importante aqui em Minas Gerais. Até que em 2014, ali para 15, meu pai como fundador, eu já tinha me formado em psicologia, já estava atuando ali, principalmente com Fundamental 2 e com médio. Beatriz Otero Calil aqui foi minha aluna, grande jornalista, porque desde criança já entrava fazendo entrevista na escola. Eu acho que como é legal isso, né? Daniel falou que a Beatriz é jornalista desde os 5 anos. Verdade, é verdade. Não sei se pode falar, mas conhecida como Biatraca, porque ela não parava de falar. Sim. E então foi um privilégio, até que essa escola foi vendida em 2015. E aí eu não pude trabalhar mais em escola, que era a minha grande paixão, assim. Eu sou um educador de alma. E eu tive que me reinventar, porque durante 5 anos eu fiquei impedido pelo contrato de venda de trabalhar com escola. E o caminho que eu escolhi foi começar com uma empresa de tecnologia, num ano em que, de 2014, o Collegium teve o primeiro lugar no Enem em redação. E na unidade do Ouro Preto nós ficamos com o 5º lugar do Brasil em redação. Então nós tivemos o 1º e o 5º lugar do Brasil em redação naquele ano no Enem. Além disso, foi o ano em que 500 mil pessoas, alunos, zeraram a prova de redação do Enem. Então ali eu já comecei a construir uma empresa de tecnologia, acabei adquirindo outras e também me apaixonei pela tecnologia, né? Foi me transformando em um desenvolvedor e alguém que também tem essa paixão. E eu acho que o podcast vem muito disso também, né? Como que a gente, educador, consegue conectar, porque eu sei que é algo que você busca, que você admira, que é a tecnologia, como é que a gente consegue casar as duas coisas, ao mesmo tempo que a gente tem esse sonho de conseguir viver um país mais igual, né, que seja justo. Eu acho que essa discussão nossa surgiu do boteco por aí, né? Claro, e também aprender a navegar juntos, porque o especialista em inteligência artificial generativa, ele começa a sua experiência em, pós 2020. Tem gente que trabalha nas trincheiras de inteligência artificial há muitos anos, mas tudo é novo para todo mundo e a tecnologia vai se reinventando, a cada semana, que tá todo mundo aprendendo a navegar ao mesmo tempo, né? Então, também foi uma boa desculpa para a gente estudar, se aprofundar, né? Então, parte disso é o caldo do propósito do podcast nascer.
Total. Sim, e agora começando a falar aqui de educação mesmo, né? Como que você, Daniel, enxerga a educação nesse contexto de agora, assim, com esse turbilhão da IA? O que as escolas estão fazendo, o que elas podiam estar fazendo para navegar nisso e para os alunos ficarem mais, até para os professores, né, ficarem mais tranquilos nesse momento de incerteza, né? Eu tenho a liberdade de poder falar o que eu penso. E eu entendo que a maioria das instituições precisam trabalhar de forma sequencial. A gente não consegue ter uma ruptura total do modelo de ensino atual, que me parece ser o sonho cada vez mais explícito. Eu tenho visto isso de famílias, de alunos, de professores. A gente precisa romper com o modelo atual de educação. Nós estamos diante da maior oportunidade educacional da história. É a ferramenta da tecnologia que foi criada agora, que é a inteligência artificial. Entretanto, ainda que seja uma oportunidade, esse pode ser um momento de maior desigualdade na história da educação humana. Porque nós temos a ferramenta, mas a gente tem que ser capaz de entregar essa ferramenta na mão de todo mundo. E quando eu olho a escola de hoje, o pacto que é feito com os pais, é um pacto ainda voltado em um mundo que já não existe mais. Como é que você procura a escola do seu filho? A grande maioria. Eu quero que meu filho tenha uma boa educação para que ele consiga um bom emprego e que ele possa ter sucesso na vida. Mas essa verdade já não existe mais. A gente não consegue ter clareza dentro da escola, e as escolas não falam disso, mas a gente não consegue ter clareza desse futuro de 5, 10 anos. Então, quando você pega uma criança com 2 anos de idade, que vai ficar 16 anos dentro da escola até se formar com os 18, essa jornada é uma jornada extremamente transformadora a partir de um modelo de tutoria de IA. É uma tutoria que ela se adapta ao conteúdo, ela adapta o conteúdo para o aluno, ela vai conseguir mensurar a compreensão, ela detecta a confusão do aluno, mas ainda não é possível simplesmente colocá-la dentro de sala de aula, afirmar para que os professores todos possam abrir mão de passar o conteúdo, porque passar o conteúdo ao aluno vai ser feito por uma IA, e o professor tenha que assumir o papel dele de mentor, de uma pessoa que equilibre, de guia. Então, assim, tem uma grande revolução. Existe o que eu chamo de talvez até um pouco de estelionato, sabe? Do que, assim, existe uma certa omissão que a gente sabe que poderia estar fazendo muito mais na escola pelos alunos. Mas o receio da transformação, aquele conforto de continuar fazendo o que você sempre fez, impede que as escolas tomem esse movimento. Porque, de fato, ele assusta. Concorda, Edu? Não, demais. Eu acho que tem um fator também que é o tomador de decisão, na maior parte dos casos dos alunos, são os pais. E os pais estão extremamente conservadores em relação à formação de seus filhos. E é triste a gente ver isso em 2026, quando... Eu me lembro que no início da perestroika, era 2012, quando eu entrei, era... Perestroika significa revolução em russo. Reconstrução, desculpa, em russo. E naquela época já era... Né, quando a gente estava na escola, quando eu estava na escola, já não fazia muito sentido, né? Eu estava preparando para um mundo... Você chamou de estelionato, eu chamo de um desserviço. Sim. Muitas escolas fazem um desserviço para a sociedade, que é preparar para um mundo que não existe mais. E esse modelo que vem da formatação, né, a partir das demandas do Enem, o Enem é que dita as regras que acabam moldando o que vai ser o ensino médio, que acabam moldando muito do que vai ser a escola. Ele é um modelo que, além de estar formando com conteúdos que poderiam ser substituídos por outros mais relevantes, mais úteis, mais corriqueiros, a forma está muito ruim. Esse modelo expositivo, ele eu acredito que educação é esporte de contato. Se a gente vai ficar o tempo inteiro sem contato, não vai dar certo. E explica para quem não entende por que você chama escola de esporte de contato. Eu acho que a aprendizagem, e é interessante que a gente vê tanta gente que tem a escola da rua, né, não frequentou grandes escolas, mas são gênios, né, porque a vida acontece superando desafios, né, superando problemas. Tem a parte do estudo, sim,
ela é muito importante, ela é uma parte. Mas tem um aprendizado, que é isso, eu posso ler 100 livros de empreendedorismo. Agora, quando eu for vender o meu produto, tomar o meu primeiro não, talvez seja um aprendizado muito maior do que estão lá naqueles muitos livros. Então, tem que ter um equilíbrio maior entre teoria e prática. E eu acho que hoje está muito desequilibrado. É um peso muito grande em teoria e muito pequeno em prática. E o que tem prática é avaliado como, tipo assim, aquela matéria que não conta direito, sabe, meio que todo mundo passa. Uhum. Então o sarrafo fica alto no esporte individual, né? E o sarrafo fica baixo no que hoje é mais importante, né? Numa época onde o conhecimento vira commodity, né? Seu acesso em diferentes plataformas de maneira gratuita, conhecimento de ponta, o que vai fazer diferença é como que a gente consegue lidar com isso. E isso a gente vai aprendendo no tropeçar, no cair, no vencer. Então... E a escola, ela continua assim, né? E a impressão que eu tenho é que ela está cada vez mais falida, porque quando você olha para a sala de aula, os alunos estão completamente desinteressados. O professor ele continua naquele momento de ficar passando os exercícios no quadro, e o aluno copia e depois ele faz exercício. Aonde está, quando você fala esporte de contato, aonde está o aprendizado do tomar o não? Uhum. De ter a resiliência mental, de tentar resolver um problema que você não consegue resolver e você tem que insistir muito para conseguir superar aquilo. Então, quando a gente fala hoje da escola, eu consigo valorizar algumas habilidades que a maioria das escolas não avaliam mais. Então, por exemplo, curiosidade, criatividade, vontade de aprender, autonomia. São desafios que, se você conseguir plantar a semente na alma daquela criança, não importa se o mundo vai mudar, se o mundo vai mudar radicalmente, uma criança que tem essa habilidade de curiosidade, que tem essa autonomia de estudo, ela vai continuar aprendendo o resto da vida. Mas se a gente não conseguir plantar essa semente, significa que nós vamos ter consumidores, pessoas que ficam ali na tela e simplesmente consomem, elas não são capazes de agir na própria vida. Uhum. E me parece que a gente está criando adultos, mas que não são tão capazes, são adultos quase... Eu acho que os adultos de hoje já são muito incapazes. Exato. Não à toa que a gente vive em 2026, a gente está vivendo guerras em 2026, né? Assim, tem gente mandando míssil, matando outro ser humano em 2026. E eu acho que isso também é fruto, a discussão política hoje é muito rasa, né? Então, isso eu acho tudo é fruto de uma educação já falida, né? Décadas atrás. E hoje a gente vai colhendo essas pessoas com falta de senso crítico, falta de empatia, de lidar com opinião divergente, né? O Brasil é extremamente polarizado, não sabe conversar. Então, quanto mais o tempo passa, cara, é mais uma geração perdida, infelizmente. Então, acho que aqui também mora uma sinergia minha e do Daniel, que é de, cara, esse problema é urgente. Como que a gente... Essa casa tá pegando fogo e a gente tem que olhar pro fogo, sabe? Sim. Não, e é isso, assim, né? Não adianta a gente ignorar o problema, porque a sensação que eu tenho é tipo, vamos fazer um curso ali, o curso vai ensinar meia dúzia de técnicas. Não é bem você fazer isso ou aquilo na IA, é você entender o conceito de como a IA pode te ajudar. Sim. Porque senão você fica só simplesmente replicando aquilo que foi te imputado. Mas é como que você tem criatividade para aplicar a IA no seu dia a dia e de fato transformar a sua instituição de ensino. Sim, e nas escolas, né, nesse turbilhão aí, sem regulamentação governamental também, a gente vê que, estou vendo aqui uma pesquisa da Fundação do Itaú, de fim de 2025, apontando que 84% dos estudantes e 79% dos professores brasileiros já utilizam ferramentas de IA nas suas rotinas pedagógicas. Então, assim, tem aquele elefante no meio da sala que ninguém quer falar. Tá todo mundo usando IA, mas e aí? Como é que a gente lida com isso, né? A gente tem uma palavra que o Dudu usa que é intencionalidade. É preciso trazer um processo estruturado e pensado de como que a gente utiliza a IA, mas dentro de um processo que ela pode continuar, ter um processo de melhoria contínua. Então, assim, de que forma eu aplico a inteligência artificial dentro da minha escola
para que as pessoas de portaria consigam entender o conceito, para que o disciplinário, para que o coordenador consiga entender o poder desta ferramenta e que a gente, a partir disso, dessas pessoas capacitadas, a gente consiga capacitar mais pessoas e, de fato, mostrar para os alunos, para as famílias, porque esse é um ponto importante, porque a família não quer tela, ela não quer inteligência artificial. A tendência da família é senta, faz exercício e se esforça. Porque foi assim que nós somos educados. A família, ela não quer saber de inovação dentro de escola. Essa é a grande maioria. E sem o celular também, né? E sem o celular. A lei nova. E que, de certa forma, eu acho que faz sentido, porque os meninos ficaram viciados. Sim, sim. Mas o problema é, nós fechamos a porta para uma tecnologia que a gente precisa ter acesso e que os alunos precisam ter acesso. Mas o professor ele não sabe controlar aquela turma de 30. E o próprio conceito de turma de 30 alunos enfileirados, fazendo exatamente a mesma coisa, não faz sentido nenhum em 2026. Nós sabemos fazer conteúdo personalizado. O conteúdo da Beatriz e o conteúdo do Dudu, eles, apesar de terem mesmos objetivos de aprendizado, significa que eles podem ir em ritmos diferentes, formas diferentes de avaliação, e todos vocês com autonomia, que eu acho que a autonomia é uma palavra que a gente tem que bater nas escolas, vocês vão conseguir chegar a esse resultado. E caso você não chegue, corra atrás de estudar mais, porque se você se esforçar, procurar informação, buscar uma IA para te ajudar, você vai conseguir aprender o conteúdo. A reprovação ela não faz sentido mais nesse mundo. O aluno que não quer absorver o conteúdo, ele está falando mais porque ele não entendeu a importância daquilo. Mas eu tenho certeza, na hora que as pessoas quiserem aprender, elas vão chegar lá. Sim. E continuando nesse fio da meada aqui que você começou a falar, desse modelo de escola, né? Se a gente pudesse brincar de criar uma escola agora nesse modelo, como que ela seria? Quer começar aí, Dudu? Olha, eu acho que uma nova revolução, né? A gente considera a inteligência artificial uma nova revolução industrial, né? Assim como teve a revolução agrícola, assim como teve a própria revolução industrial, que a gente usa, né, como referência, e assim como teve a revolução digital. E uma nova revolução demanda outros valores, outro modo de fazer. Então, quando veio a revolução digital, a galera fazia propaganda, o que ele pegou? O banner que está aqui no outdoor e botou no site, né? Isso era fazer propaganda com a cabeça da era industrial, né? Até entender as possibilidades de uma nova configuração de formato para fazer esse tipo de comunicação. E eu acho que a educação ela tem um novo formato que a gente é difícil de enxergar ela com os olhos da era digital ou até com os olhos da era industrial, que a escola ainda é muito industrial. Ela ainda não fez tanto esse shift Ela é uma lógica industrial incrementada com um pouquinho de digital, mas ela está aqui. Então eu acho que o primeiro passo é a gente conseguir entender o que é uma escola com valores da era digital. E isso vai trazer uma outra configuração de turma, uma outra configuração de desafios, né? Então o aluno não está engajado, é porque ele não entendeu, né? E se a gente botar um problema que dói no sapato dele, sim, que afeta ele, que se ele superar esse problema, ele vai ter ganhos, né? Eu me lembro que quando eu já contratei muita gente, né? Diversas empresas que eu passei, e nunca a formação foi um critério, foi o principal critério, né? Primeiro eu quero conhecer quem é você, qual a sua capacidade de resolver problemas e quão rápido você resolve eles, né? E quão gente boa você é, porque ninguém quer trabalhar com gente babaca. E aí, eu acho que esse olhar de projeto traz para as crianças esse desenvolvimento, que é, quando aconteceu isso aqui, eu tô trabalhando com o Daniel, deu uma confusão, o Daniel vai reagir de uma maneira. Tô trabalhando com a Beatriz, deu uma confusão, ela vai reagir de outra maneira. Então, acho que brincando em desenhar essa escola do zero, eu acho que a gente tinha que entender quais são os objetivos, né? Qual que é o output, que tipo de pessoa a gente quer lá na frente. Né? A gente quer, depois de 13 anos da escola, que essa pessoa saiba fazer o quê? O que o mundo hoje precisa? Porque se a gente não conseguir setar a escola para o que o mundo precisa em 2026, quando a criança se formar, ela já vai estar, né, duplamente atrasada. Então eu acho que passa muito por experimentação, que é um valor da era digital, que é
o erro faz parte da aprendizagem, né? Não tem essa questão de reprovação. E principalmente sabe, aprender a errar, né? A gente tem um medo de errar, que a escola ensina que se você errar, você vai ser um fracassado. É tomar Acolher o bomba, erro. né? Tirar zero. E pelo contrário, eu acho que quem está tentando e quem tá se arriscando, talvez seja uma das grandes habilidades atuais, né? E as pessoas que eu melhor me dei no trabalho são pessoas que não foram bem-sucedidas nos critérios de sucesso da escola. Então, quando eu estava contratando as pessoas, os meus melhores colegas de trabalho eram da turma do fundão. E uma vez eu fui falar com o coordenador do meu curso, eu fiz administração na Federal do Rio Grande do Sul. E eu fui falar com ele porque eu estava com trabalhos tão incríveis que não fazia sentido eu abrir mão do meu tempo, onde a minha curva de aprendizagem estava super inclinada, para ir lá fazer um trabalho repetitivo, engessado, previsível da faculdade. Ele falou: Dudu, fica tranquilo. Os melhores alunos aqui da faculdade, eles não se formam no tempo certo. Porque, justamente, a aprendizagem tá no contato, no esporte de contato, na rua, na vida real, né? Solução de problemas, né? Solução de problemas, principalmente solução de problemas reais, não aqueles problemas que só funcionam em CNTP, sabe? Então, enfim. Eu acho que a gente tem que pensar isso de duas formas, né? Acho que tem a Alpha School, que é um exemplo que a gente tem muito estudado nos Estados Unidos, em que os alunos estudam 2 horas por dia, mais 4, 5 horas, então de estudo pesado são 2 horas na frente de um tutor de IA. E depois você tem mais 4 ou 5 horas de fazer uma barraquinha de cachorro-quente para a escola, conseguir construir uma peça de teatro. É incrível o quanto você aprende construindo uma barraquinha de cachorro-quente, assim, principalmente quando você faz isso com crianças de 10 anos. Então, eu vejo muito claro esse modelo em que a gente vai ter uma carga horária menor, nós teremos uma carga horária aí de 2 a 4 horas de estudo, e com isso a gente vai conseguir chegar nesse resultado de aprendizado que a gente quer, ou seja, esses alunos vão conseguir chegar lá. Mas eu vou ser mais radical. Pensa comigo, esse aluno com 2 anos de idade que entra em 2026 na escola, ele vai se formar em 2042. 2042. Uau! Como que essa escola, que pega esse aluno de 2 anos de idade, está preparando esse indivíduo para 2042? Esse mundo que vai ser completamente diferente. Uma das coisas que eu tento voltar para a escola, eu acho que vai ser valorizado cada vez mais, é a arte, é a filosofia, é o teatro, a música, é o subjetivo. É a nossa essência humana. Só o humano pode fazer isso, né? E mais do que isso... Com qualidade, né? Com qualidade. Com autenticidade. E mais do que isso, a escola, ela passa a ter um papel muito de socialização. É preferível que eu aprenda com pessoas da minha idade do que eu aprender com um computador na minha casa. Ou eu poderia, por exemplo, aprender dentro de uma empresa. Mas eu, com 10 anos de idade, eu não quero ficar conversando com um engenheiro de 40, 50 anos. Então, o espaço de socialização ele passa a ser muito mais valorizado do que era antes. Essa escola de 2042, ela tem um baita de um desafio, que é preparar para nós estamos falando de escala 6x1 no Brasil hoje. Mas como é que nós vamos resolver uma situação em 2042 em que a gente sabe que o desemprego será um problema e as pessoas terão tempo ocioso? Então, a gente está preparando dentro dessa escola para essas pessoas ficarem ociosas? Essa é uma pergunta que eu acho que ninguém tem feito. Será que nós estamos ensinando a tomar as decisões com calma, com paciência, com reflexão? Ou nós estamos ensinando as crianças a tomarem decisões rápidas porque o tempo da prova é 2 minutos e 30 segundos para responder 90 questões? Mudou o jogo. Super. Não, eu acho que a gente está colhendo hoje essa sociedade do cansaço, né? Que não para de correr atrás porque sempre tem um próximo objetivo e chega nesse objetivo, agora vem o outro, né? A gente que é do universo empreendedor acaba conhecendo pessoas que venderam empresas e botaram muitos milhões no bolso. E eu vejo que a maioria deles era mais feliz pré-venda, pré-exit. Porque ainda tinha uma coisa que envolvia, né? Ainda tinha um objetivo, tinha uma exatamente. Né? E aí depois cheguei lá, mas o lá é isso. Claro que é gostoso, é maravilhoso, né? Só que a gente não aprendeu a viver no ócio. Sim. A gente não aprendeu a
entender por que a gente vive as coisas do jeito que a gente vive, por que a gente está fazendo isso do jeito que a gente está fazendo. E a gente vai no piloto automático, na aceleração, né? A gente tem esse vício aqui em tela que nos acelera, faz a gente ocupar todo o nosso tempo de silêncio, né? Parei no sinal vermelho, pum, pego aqui, tararara. Tô na fila do supermercado, pum, pega aqui, nanã. Vou te pedir uma coisa, você tava falando com alguém? Não, peraí, vai checar, né? Então a gente vai ocupando todo o nosso espaço de silêncio, que é aquele momento de processamento, de reflexão, que a gente precisa, né? E vai vivendo nessa condição acelerada, reproduzindo e botando os nossos filhos nessa rodinha de hamster, né? Então ele tem 1 zilhão de atividades, que vai da yoga, do pensamento computacional, que são legais, mas depende... É a rotina pesada, né? Ele já tem uma rotina de executivo, né? Então... E não tem tempo pro tédio. Porque na hora do tédio, vai celular, vai tela, né? E gera ansiedade, gera uma sociedade frustrada, gera a sociedade do cansaço, né? Acho que esse livro é maravilhoso para ilustrar esse momento nosso atual. Quando vem a IA, e eu quero dar um exemplo pessoal, eu tive muita dificuldade em entender que eu não precisava produzir 50 vezes mais. Porque na hora que você te dá a ferramenta, você fala assim, eu vou fazer tudo que eu faria em 1 ano, eu vou fazer em 1 semana. Até entender que eu deveria utilizar o tempo livre que eu tinha para passear no parque e contemplar a cidade, para ver o rio, para andar com o cachorro. Então, existe uma mudança de mentalidade que é a gente perceber, inclusive, que a gente não tem que ser escravo da IA. Uhum. E isso é o que a gente mais escuta no debate de IA. Você precisa ser 10, 20 vezes mais produtivo. E se você conseguir parar para ter um momento com seus filhos, isso tem muito mais valor. E obrigado, IA, por ter feito isso. Uhum. A gente precisa conseguir ter essa consciência nesse mundo novo de IA. Por isso que é tão importante a filosofia, a troca, e eu acho que a gente está muito isolado, a gente está completamente passivo, né, rolando os rios infinitamente e deixa de ter esse tipo de conversa. Para mim, um grande indicador de sucesso na vida é quando eu tô tocando violão. Quando eu tô tocando violão, eu falo, cara, eu pude parar minha vida, não ficar mexendo em nada. Eu tô bem, né? Exatamente. E não é dinheiro, é tocar violão. Exatamente. É um luxo, cara. E aí, eu vejo que eu não toco violão quase nunca, saca? E aí, quando eu pego o violão, eu falo, nossa, cara, olha quanto tempo, quantos meses, talvez mais de ano que você não tava pegando violão. E eu, do alto dos meus privilégios, que tenho tudo do bom e do melhor, uma família saudável e, enfim. Mas agora tem outro ponto que eu acho que pega nessa aceleração, que eu vejo que a IA, ela deu a largada numa corrida que é: eu preciso entender essa parada antes que ela coma meu emprego e eu quero estar bem posicionado na hora do apocalipse. Eu sinto isso, eu vivo isso e eu vejo as pessoas que mais estão, né, nos fronts da IA, experimentando, criando, montando, fazendo, nesse mix, né, de empolgação. Cara, olha o que eu consigo tirar do papel e ao mesmo tempo, mano, essa parada é muito poderosa, não tenho ideia do que pode acontecer. Então, o que você está falando é que as pessoas estão buscando a inteligência artificial mais pelo medo de perder o emprego do que efetivamente... Eu acho que é uma cenourinha. É uma cenourinha, né? É um mix dos dois. É legal que eu posso fazer, mas eu preciso correr atrás, porque senão eu vou me lascar. Exatamente. E ela vira exatamente o que virou o WhatsApp, né? Então assim, nossa, agora eu consigo fazer muito mais em menos tempo, né? Eu posso estar no carro respondendo e-mail, mensagem, só que, enfim... Agora, tem uma coisa que eu acho importante falar, é que o ser humano, ele não pensa de forma exponencial. Uhum. Entretanto, a velocidade de melhoria da tecnologia da inteligência artificial é exponencial. O código das grandes empresas de tecnologia de IA são gerados por IA. Uhum. Então, a partir do momento que o novo algoritmo é feito por uma inteligência artificial, significa que isso não dorme, equivale a milhares de engenheiros, consegue pegar todo o conhecimento possível e desenvolver infinitamente melhor do que qualquer engenheiro de software. A velocidade da transformação, e eu venho trabalhando com IA de fato todos os dias há pelo menos 1 ano e meio, é inacreditável. E a cada semana que passa, eu fico assim, caramba, porque antes a gente tinha uma coisa nova a cada mês. Uhum. Hoje, por semana, é uma infinidade de coisa que está aparecendo. Então, eu gosto de chamar o conceito
de que a gente já vive num mundo de singularidade, de abundância. Nós temos recursos suficientes para ensinar todas as crianças do mundo com um tutor que é melhor do que qualquer professor particular, que é entregar um tutor de IA. Isso é algo possível. A tecnologia está disponível. Então nós já estamos vivendo o futuro. Entretanto, existem os nossos desafios de sociedade que não conseguem absorver essa mudança radical que foi essa revolução que está sendo essa revolução da IA. Pois é, e você também a gente estava conversando antes de gravar o programa e falando da geração de agora que pode não ter oportunidade de entrar num estágio, numa vaga júnior para aprender ali o trabalho de formiguinha do zero que a IA está substituindo isso. Então, como lidar com essas gerações que vão entrar nas empresas para ser mais sênior, mas não tem tanta vaga assim, não tem vaga para todo mundo, né? Hoje já não tem tanta vaga sênior, então no futuro vai ter menos ainda. Eu vou deixar o Dudu começar com essa e... eu acho que, de alguma forma, a gente está olhando para o futuro exponencial com os olhos do presente, que é um olhar mais linear, né? Então, será que as empresas vão ter esse tipo de configuração? Será que as empresas do futuro são como as empresas do presente? O que eu mais vejo é a fragmentação, né? Acho que a gente está muito perto de ter a primeira empresa de um homem só que vai valer mais de 1 bilhão, né? O primeiro unicórnio de uma pessoa só. A gente já tem, tá? Só fazer spoiler aqui, a gente tem uma empresa faturando 1,8 bi. Ela contratou o segundo funcionário agora. Vendendo remédio de emagrecimento nos Estados Unidos. E isso é difícil de entrar na nossa cabeça porque a gente foi treinado 13 anos na escola a pensar de forma linear, segmentada, repetitiva e previsível, tal qual, né? Aquele modelo fabril, enfim. Então eu acho que vai ter uma reconfiguração do mercado. Eu acho que a escola... Por isso que é um problema grande, por isso que, né, tá pegando fogo na casa e a gente não tá olhando, a gente tá aqui, né, fumando charuto, né, enquanto a casa pega fogo. Que a gente não tá preparando as novas gerações para saber lidar com o desafio que aparece, né? Que o desafio hoje é a inteligência artificial, amanhã vai ser outro, depois vai ser outro, vai ser outro. A gente já tem todas as condições do mundo para viver em harmonia, em paz, em abundância, né? É aquela história, se organizar direitinho, todo mundo se dá bem, né? E a gente tem, né, 1% que detém uma grande parte de toda a riqueza mundial, enquanto tem gente em insegurança alimentar, gente morrendo de fome, etc. Então, é difícil trazer respostas com o meu olhar que ainda... É linear, o nosso olhar humano é linear, né? E eu acho que o que vai acontecer é uma grande transformação. Por isso que também vem o medo do apocalipse, porque vai ter uma grande reorganização da economia. Tal qual foi quando veio a Revolução Industrial e a galera começou a migrar do campo para as cidades, né? Tal qual quando veio a internet e a comunicação, né? A gente está no jornal O Tempo. O jornal O Tempo, imagina o que foi a revolução digital, né? A gente está aqui num estúdio super tecnológico. Imagina alguém com os olhos da Revolução Industrial pensando, né? Vamos fazer aqui o planejamento estratégico de 25 anos do jornal O Tempo em, sei lá, 1994, né? No ano que a internet se torna comercial. Impossível fazer uma previsão desse jeito. E aí eu acho legal esse nosso movimento aqui e de várias pessoas que a gente, né, quer convidar para conversar aqui, que são pessoas que estão atuando fora da sua redoma de CNPJ, entendendo que isso é um compromisso, uma responsabilidade civilizatória, né, de todo cidadão, que é não ter a transferência de responsabilidade. Cara, a responsabilidade de lidar com a IA é do governo, é dos tomadores de decisão. Não, é uma coisa que é nossa, é um problema coletivo. Então, difícil dar essa resposta. O que eu sempre reforço é que para lidar com o imprevisível, a gente tem que estar malhando vários músculos e esses músculos são malhados no contato. Acho que no final é estar aberto à mudança, né? Você tem que abraçar a mudança. Você não pode... Que é muito difícil. É muito difícil. E agora falando um pouco de futuro, né? Já que a gente tá falando disso. Colocando vocês no papel de pais, né? Que você é pai de 2 crianças, você é de 2 adolescentes. Como que vocês enxergam a IA afetando o trabalho, o estudo
dos seus filhos. E o que vai acontecer com a universidade? Vocês colocariam na universidade seus filhos? Eu vou pegar um gancho até da questão do... Nós não temos vagas para júnior nem para estagiários. E aí eu tenho 2 filhas de 17 anos que devem entrar na universidade em 2027. Eu tenho a impressão que a universidade, como a gente conhece, que é basicamente uma certificadora. A universidade hoje é uma empresa que ela vai lá e fala que você tem um diploma se você está certificado. Agora você é jornalista, você é economista. Esse modelo em si, ele acabou. Eu acredito no modelo da universidade como produtora de conhecimento científico. Eu acredito na universidade como produtora de conhecimento. Eu tenho a impressão que ela vai se transformar muito parecido com as incubadoras de tecnologia, de startup. Eu gostaria muito de ver uma universidade em que um grande aluno que inicia uma pesquisa, que participa de uma pesquisa, ele vira sócio de alguma forma daquela pesquisa, daquele conhecimento, assim como seus professores. Então, a gente precisa reconstruir o modelo para um modelo de produção científica real e não um modelo de transmissão de conteúdo. Eu acho que ainda está... Eu não vou me arriscar. Eu vou, obviamente, incentivar minhas filhas para que elas façam a universidade. É óbvio que é conservador, é óbvio que é um pouco incoerente do que eu acredito, mas a gente quer também, assim, eu não vou arriscar. Dos filhos, né? A estatística ainda fala que o ensino superior significa uma vantagem de vida financeira, de sucesso. Mas ela não tem a mesma importância do que tinha antes. Então, quando eu vejo um aluno me falando, olha, eu vou gastar uma fortuna para fazer essa universidade. Os meus pais não terão condição financeira, eles terão que se endividar, mas se eu fizer essa faculdade, eu vou ter sucesso na vida. Essa pessoa ela vai pendurar o diploma lá na parede, bonitinho, e ela não terá emprego. Essa possibilidade é muito grande. Quando eu vejo as minhas filhas que terão de entrar nesse mercado de trabalho em breve, daqui uns 5 anos, não vai ter vaga de estagiário. Já não há muita vaga de estagiário e já vai continuar reduzindo. E não faz sentido você contratar um estagiário e uma pessoa júnior. A IA vai fazer esse trabalho muito melhor. No caso de quem está vivendo isso agora, é uma coisa que eu não gosto, porque assim, coloca todo mundo no barco que a gente tem que ser empreendedor. Todo mundo meio que está virando empreendedor. Eu não acho que 100% da população é empreendedora, eu acho que talvez 10% seja empreendedora. Mas essas pessoas que não terão emprego, elas precisam se organizar para empreender, ainda que elas não tenham essa característica. Porque se elas empreenderem, elas vão aprender errando, elas vão aprender tomando não, elas vão entender que a complexidade é muito difícil, mas elas precisam se aproveitar de uma grande vantagem desse momento, que é a oportunidade que poucas pessoas sabem utilizar a IA, e aqueles que usufruírem dessa ferramenta nos próximos 3 anos, que eu acho que tem uma janela curta, essas pessoas vão se destacar de uma forma significativa diante das pessoas que vão passar 3 anos procurando emprego. Sim. Então, no final, é empreender. Acho importante a gente lembrar também que mesmo que a gente esteja no início, assim, entre aspas, dessa era da IA no mercado de trabalho, a gente já tem um movimento de precarização de trabalho que já vem de muitos anos, né? A uberização do trabalho, os engenheiros que viraram Uber. Então, assim, já tem muita gente passando por isso, por desemprego. E aí é essa oportunidade que você está falando também, né? De a pessoa aprender a usar IA no trabalho dela, ou mudar de área, né? Mudar de carreira. Então, para se adaptar ao que está vindo por aí, né? Ô Bia, eu acho que tem... Juntando esses 2 pontos, a pessoa não deveria sair júnior da faculdade. A pessoa passa 5 anos na universidade para sair júnior. Não dá, né? E eu vejo, de novo, a tese da educação e esporte de contato dentro da universidade. A gente tem um monte de problema na cidade, né? Problema de arquitetura, problema de urbanismo, problema de reflorestamento, vários problemas médicos, de saúde, problemas de educação. Bota a galera para resolver problema real da cidade. E talvez isso até pode ser remunerado, sabe? Faculdade de agronomia. Cara, vamos ver o que está desmatado aqui, pode ser... A gente conversou esses dias com a Carol,
Mariano da Casa Fundamental, e ela falava de uma maneira sobre a aula e a agrofloresta que eles têm na escola deles. Então, o que a gente pode fazer uma floresta de comida? Em que lugares a gente pode colocar isso? E isso, usar essa metáfora para todos os outros ramos, né? Porque a galera ter horas de voo de se formar de fato dentro da faculdade e não apenas pegar um diploma. Então, eu acho que se eu pudesse redesenhar a universidade do zero, uma das premissas não pode sair júnior. Agora, vamos lembrar que a maioria das pessoas no Brasil não fazem, a grande maioria, acho que a maioria nem termina o ensino médio. Né? Esse é um grande desafio que a gente tem. Ainda que essas pessoas não tenham terminado o ensino médio, ou além, ainda que seja uma pessoa com seus 50, 60 anos, é o momento da gente refletir sobre a nossa educação, da gente ter agência no sentido, olha, eu preciso fazer alguma coisa, e fazer alguma coisa não é fazer curso, fazer alguma coisa é fazer lá, vamos na inteligência artificial, vamos ver como é que você me ajuda, como que eu posso usar essa ferramenta para ganhar dinheiro ou para chegar numa carreira que eu gosto. E essa transição, ela vai se dar... ela vai acontecer indiferente da idade. Assim, eu não tenho dúvida que as pessoas de 60 anos terão que aprender sobre inteligência artificial, ainda que elas não queiram e tenham resistência. Vou além. Nós vamos trabalhar durante até os nossos 70, 80 anos. A expectativa de vida nossa vai subir, mas nós vamos trabalhar por mais tempo. Nós vamos querer fazer um trabalho que a gente não gosta 40, 50 anos da nossa vida, não faz sentido. Então, no final, acha uma coisa que você é apaixonado. Acha um problema que você queira resolver e vai ali atrás. E se a faculdade, ou se a escola, ou se a minha família não me deu incentivo, eu, indivíduo, tenho que tomar consciência para que a gente faça alguma coisa, porque é a sua vida. Não vai ser o governo, não vai ser o seu professor, não vai ser o seu diretor, não vai ser a faculdade. É a sua vida. Você precisa tomar essa atitude. Eu acho que a IA ela abre uma oportunidade interessante para pessoas de todas as idades. É claro que a molecada mais nova tem maior familiaridade com tecnologia, gasta mais tempo e tem mais espaço, né? Não tá ali correndo atrás de boleto com seus, né? Tem outro pique em termos de energia. Mas eu acho que as pessoas, e o que eu vejo na prática, é muito mais sobre perfil, esse perfil curioso, experimentador, que não tem medo do erro, se dando bem com tecnologia, independente da idade. E aí a pessoa pode ser qualquer profissão ou nem ter feito uma universidade, é muito sobre postura. Então, vejo como uma grande oportunidade de pessoas que estavam se sentindo estagnadas, né, de conseguir se ressignificar a partir dessa ferramenta que está super fácil de ser utilizada, né? Muita gente fala, mas eu acho essa IA complicada. Cara, ela tem uma caixa de diálogo, só isso. Com ela. Não tem pra onde você fugir. Se você não souber, se você não conseguir digitar, fala com ela. Exatamente. Conversa como se fosse uma pessoa. E aí é surpreendente, porque ela realmente te responde como se fosse uma pessoa. A próxima pergunta, acho que o Dudu não respondeu. E seus filhos, vão pra faculdade ou não vão? Ficamos com isso no ar. Eu entendo, e eu gostei muito de um termo que eu aprendi contigo, Daniel, o olhar para a escola como espaço de convívio. E então, né, as empresas, eu vejo empresas como grandes escolas. Por quê? E as que eu aprendi muito é porque eu tinha pessoas incríveis, eu estava convivendo com pessoas incríveis ao meu lado. Eu quase que aprendia por... como é que a gente fala? Osmose. Por osmose. Eu aprendi por osmose, passando o dia com aquelas pessoas. Os meus filhos estão há 8 anos de chegar em idade de faculdade, mais ou menos, o mais velho, o Ben. E ele já vai chegar com autonomia de tomar essa decisão. Então, essa é uma decisão que, pela educação que ele tem hoje, ele já vai ter autonomia de onde ele vai fazer o ensino médio dele. E, legal, claro, do alto das nossas condições e privilégios de poder pagar boas escolas, né? Até um certo ponto. Mas, então ele já foi treinado para isso. Se eu for ajudar ele a tomar essa decisão, filho, curva de aprendizagem é um critério muito importante. O quanto que você vai estar aprendendo aqui versus em outras situações. E o outro é custo-benefício.
sabe? Tipo assim, cara, você vai estar pagando pra aprender menos do que você poderia estar em outro lugar ganhando pra aprender mais. Então, enfim, trazer isso pra uma discussão mais profunda do que essa profissão dá dinheiro, essa profissão não dá dinheiro, né? Mas eu acho que a universidade, as grandes universidades que eu conheço do jeito que elas são hoje, se meu filho escolhesse entrar numa delas, eu ia pagar com tristeza, sabe? Eu ia falar, nossa. E eu vou além, porque como faltam 8 anos, nós teremos um mundo completamente diferente. Uhum. Essa sensação de que o mundo será a mesma coisa em 8 anos é uma falácia que vinha funcionando até então, mas a gente já percebeu a aceleração da evolução da tecnologia. Uhum. Né? O iPhone de 2008. Uhum. Né? 2007, por aí. A gente não larga mais, você não consegue sair de casa sem isso. Essa IA, a inteligência artificial, ela vai trazer uma nova realidade de uma universidade, se é que vai existir universidade daqui a 8 anos, que vai ser completamente... E aí nós vamos ver esse podcast aqui, a gente vai estar rindo, porque a gente não tinha ideia do que está acontecendo ali, né? Olha que inocente, mano. Ingênuo, né? E você que tem contato com pessoas de diversas áreas, né, nas suas mentorias, o que você fala com eles sobre IA, assim, que eles, não sei, pode ter gente que chega lá perdida, tipo assim, nossa, o que eu faço? Como é que eu me reinvento? Legal. O que as pessoas estão falando? No primeiro encontro da minha mentoria, a gente abre junto uma plataforma de criação. Hoje, no momento da gravação desse podcast, é o Lovable, e a gente já tira do papel uma landing page. Então, essa pessoa já vai operar e entender como que se opera aquela parada desde o início, porque IA é sobre mexer. Então, eu não fico abrindo o Zoom e filosofando, o caminho é esse. Não, vamos aprender a fazer primeiro? Na prática. Porque aí, você aprendendo a fazer, depois o caminho, você sabe o caminho que você tem que ir. Você sabe o que você é bom e o que você gosta. Então, o meu primeiro direcionamento é, se você ainda não é letrado em IA, vamos se letrar. E aí produzir tudo o que tá ruim. Você precisa produzir conteúdo para poder vender mais. Vamos entender como que a IA pode te dar suporte? Cara, o seu portfólio não existe. Vamos criar um portfólio online? Em vez de fazer um site institucional, vamos pensar numa coisa mais criativa, né? O que vai ser um diferencial? Se a gente não sabe, vamos usar a própria inteligência artificial para resolver esse problema, né? Então, tem um encorajamento radical ao uso dessas ferramentas, com cuidado, carinho, entendendo o tempo de cada pessoa, né? E aí entra o lado humano, né? Que é de dar colinho, ter a sensibilidade de falar, opa, acho que eu preciso ir um pouquinho mais devagar, mas dentro da plataforma, dentro da experimentação. Os resultados de aprendizados são muito diferentes, de acordo com as pessoas? São. Porque eu acho que a principal habilidade hoje que o conteúdo é commodity é a agência, é agir. Então tá todo mundo com a faca e o queijo na mão. Mas as pessoas não são capazes de agir, né? É. E se você for pensar, na verdade esse é um problema antigo, porque você já tinha os conteúdos disponíveis no YouTube, na internet. Todo o conteúdo já estava lá. A diferença é que ela tem um pouco mais de motivação, de ajuste. Fica mais fácil, né? Ela consegue mastigar um pouco mais, mas o conteúdo estava lá, né? O conteúdo estava ali disponível. Entretanto, o que a gente percebe é que o conteúdo que é mais visto em rede social é videozinho de alguma coisa que não é educativo, né? Então, as pessoas se viciaram em receber um conteúdo que não é inteligente, que não aumenta essa pessoa, e a gente ficou refém desse vício, que é simplesmente ficar passar a sua vida vendo bobagem, sentado numa tela, passando isso pra cima, né? E isso que eu acho legal da mentoria, não querendo puxar a sardinha pro meu lado, mas é a pausa para olhar com intencionalidade estratégica pro que você tá fazendo hoje. No meu caso é carreira, mas a terapia traz isso pra vida, né? Diferentes... A gente vai vivendo sem processar as coisas, né? Passa uma semana, passa um mês, E eu louvo muito as empresas que conseguem ter os rituais de... Beleza, não só o de check financeiro, como que foram as vendas desse quarter, desse trimestre, mas, cara, o que a gente aprendeu nesse ano? O que a gente não quer repetir daqui pra frente? Como que foi isso pra você? Na perestroika, uma das coisas mais louváveis que a gente fazia, era tosco, de simples, era um check-out semanal, que era falar como que eu estou saindo dessa semana. Todo o feedback ficava na semana e a gente tinha a sensação de progressão. E isso traz motivação, traz engajamento.
Então eu acho que nos tempos atuais falta muito esse processamento, sabe? E isso ajuda o profissional a tomar as rédeas do que ele está fazendo. E eu acho que o nosso natural não é fazer isso. O nosso natural talvez seja o piloto automático. E quando a gente bobeou, já vem uma distração aqui e nos leva para outro lugar. Então, uma coisa que tem funcionado muito é programar rituais de processamento, seja da vida, seja do seu trabalho, do que você está fazendo. É interessante você falar isso, porque eu tenho a sensação que a educação é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas se habituaram a ter um aprendizado passivo, em que o conteúdo é exposto e eu só absorvo. Quando você inverte a lógica do conteúdo, do aprendizado ser ativo, em que eu vou atrás de como resolver um problema, você consegue dar essa intencionalidade no aprendizado. Entretanto, a gente precisa desse professor, que é o papel que você faz de mentor, que é a pessoa que incentiva. É a pessoa que fala assim, você vai conseguir. Nesse período de transição, eu não tenho dúvida que esse vai ser uma das grandes oportunidades financeiras, que é incentivar as pessoas a usarem a IA e aprenderem com a IA. Seu papel de motivador. Sim. E agora, para a gente colocar o ponto de interrogação principal, né, do nosso podcast. Vocês têm visões um pouco diferentes sobre a IA no mundo daqui a alguns anos. O Daniel pensa mais no Star Trek, na Jornada nas Estrelas, numa coisa mais positiva. E o Dudu é mais Mad Max, né, Dudu? Então, explique aí rapidamente pro pessoal por que vocês têm essas visões. Deixa eu começar pra gente terminar o episódio com vamos salvar o mundo. Eu oscilo, né? Eu gostaria de ser mais otimista, porém a gente já poderia estar com um mundo muito melhor em 2026. Então, se organizar direitinho, todo mundo se dá bem. E a gente não consegue organizar. E a gente, né, saindo daqui desses estúdios, a gente vai ver na nossa cara já situações muito discrepantes. Então, hoje, às vezes, e é triste falar isso, eu tenho mais fé na máquina do que no humano. Porque a máquina, ela atua pela lógica. E a lógica, ela é de benefício coletivo, não é de benefício para poucos. Então, se a gente dividir a governança com a IA, eu tendo a ser mais otimista do que se a governança continuar na mão de pessoas que foram formadas no sistema escolar, que a gente viu, enfim, que estão tomando as decisões hoje. E acho que isso faz parte também. Eu acho que o meu papel é me corresponsabilizar por isso também, né? Então, não me colocar só como espectador, mas a batalha não é fácil. Ela pode ser ganha. A gente pode ganhar ela em uma semana, se a gente quiser. Só que a gente não tá querendo, né? Então, é isso que me deixa um pouco mais reflexivo, ansioso e pessimista. A sua visão é: o colapso social vem a partir do desemprego, que gera o colapso social, que gera o rompimento da economia, que gera eventualmente guerras, e aí a gente chega no cenário Mad Max, isso, em que nós vamos estar lutando por recursos escassos, porque o mundo como nós conhecemos foi destruído. E você falou uma coisa interessante, que é que você confia mais na máquina, né? Eu acho que essa é uma das teorias que eu mais gosto, em que vai haver um momento em que nós vamos chegar numa inteligência artificial Deus, em que ela domina todo o conteúdo e ela é infinitamente maior do que o conhecimento humano. E essa IA talvez tenha que ser a nossa gestora, né, o nosso presidente do mundo. Assim, teria que ser um mundo ideal em que a gente conseguiria ter distribuição de renda de fato, construído de fato por máquinas, né? Eu acho que essa é uma possibilidade. E eu sou extremamente otimista por entender que a espécie humana vai encontrar formas de se regular. Eu preciso acreditar nisso, porque esse cenário, eu concordo, talvez seja o cenário mais provável, seja o colapso social. Agora, algumas pessoas têm que parar e a gente tem que começar a discutir. Assim, a gente tem que ser otimista. A gente precisa dos sonhadores. A gente precisa disso, né? A gente precisa ter gente criando um plano, enfim. Eu tenho a teoria de que nós conseguiremos, de alguma forma, através da evolução tecnológica, superar todos os nossos problemas sociais. Nós iremos preservar o nosso planeta, preservar o meio ambiente,
E nós teremos coisas incríveis. Nós teremos, por exemplo, de fato, exploração no sistema solar. É muito melhor a gente explorar a Lua, minerar na Lua, do que no nosso planeta. A construção, a espécie humana, ela vai passar por um momento, por exemplo, que a expectativa de vida vai se alongar e muito, uma vez que a IA tem muito impacto na biologia. Vai chegar a determinado momento, nós estamos falando de 2040, 2030 e tantos, em que nós vamos chegar na velocidade de escape, em que a ciência avança mais rápido do que a sua possibilidade de envelhecer. Sim. E de morrer. Então você só vai morrer por uma coisa estúpida. Se não for isso, a gente vai continuar. No final da história, a solução possível me parece ser a alta renda universal. Não é ganhar um salário mínimo para todo mundo. Nós teremos um alto salário. Nós vamos viver como os ricos vivem hoje. E principalmente com a evolução da robótica, a produção de um carro a partir da robótica, o custo desse carro diminui enorme, porque você vai ter robôs que produzem 24 horas, então o custo vai ser reduzido e todo mundo vai ser capaz de comprar um carro. Então nós teremos vidas com plenitude, com acesso a bens materiais, enfim. E temos que trabalhar no sentido de como que a gente vai impedir a destruição por conta de superpotências que acreditam que elas são enfim, tem que tomar essas decisões que é decisão da espécie humana, não é uma decisão que cabe a essa ou aquela nação. Nós estamos já vivendo no auge da espécie humana, quando você pega todos os últimos índices. Então as pessoas são pessimistas, as pessoas estão achando que está piorando, mas quando você pega a taxa de natalidade, a mortalidade infantil, as pessoas não morrem de cólera. Então você pega os últimos 200 anos, nós chegamos no ápice da espécie humana. Esse processo, a partir de então, passa a ser controlado e organizado pela inteligência artificial, e ela vai fazer um trabalho muito melhor do que o nosso sistema legislativo, político tem feito até hoje. Nós temos que confiar, de fato, na máquina. Amém. Pois é, vamos ver, né? Então, entre o pessimismo e o otimismo e o que está acontecendo agora, a gente encerra esse episódio do E Agora, o seu podcast sobre IA, educação e empregabilidade. Eu agradeço ao Daniel, agradeço ao Dudu e a você que ficou aqui com a gente. Obrigada.